Estamos ao vivo, senhoras e senhores, você que nos acompanha aí, seja no YouTube ou no seu agregador de podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje, Fábio, estamos aqui com um amigo muito especial, Ranieri Souza, senhoras e senhores, multi-empresário. Não sei nem se eu vou dar conta de falar quantas empresas que o Ranieri tem. E a gente vai falar disso e muito mais neste episódio. Ranieri Souza, pessoal, é contador, empresário no ramo contábil, no ramo de TI e no ramo de vinhos. O que é isso? E a gente vai tentar hoje aqui esmiuçar esses e outros detalhes. Ranieri, fala pra gente aí, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite de sentar aqui nessa mesa Update Mais, que é uma alternativa a mais nesse mar de podcasts. É o seguinte... Você é goiano, como é que é? Você veio parar aqui em Goiânia? Quando? Fala pra gente, seja bem-vindo, um abraço aí, meu irmão. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar participando aqui com vocês desse podcast. E respondendo aí a sua pergunta, né? Eu sou do Maranhão, da cidade de... Jacinto Lanas! O Jacinto também o Jacinto também é maranhense, cara, legal. Que legal. Eu sou lá de Balsas, né? Uma cidade que tem o agronegócio presente. Muita soja, né? Muitas multinacionais estão instaladas ali. É uma cidade, vamos dizer assim, próspera, né? Mas mais depois que eu vim para cá. Cresceu muito depois de 80, 85. Começou a crescer mais ali o agronegócio, né? E eu vim para Goiânia com 6 anos de idade, 1992, né? Olha aí. E de lá eu vim construindo minha vida aqui em Goiânia. Maravilha, meu irmão. E você, primeira faculdade foi de contabilidade? Sim, eu estudei contabilidade. Como é que você decidiu fazer isso, cara? Tem alguém na sua família é um grande empresário ou você recebeu uma herança de contabilidade? Na verdade, é até engraçado, porque meus irmãos eles são técnicos em contabilidade. Nós somos de uma família de 7 filhos, né? E os homens, eles são formados em contabilidade pelo ensino médio. Naquela época tinha o técnico, né, em contabilidade. Mas não foi eles que me influenciaram. Eu estava aqui em Goiânia, tinha terminado o ensino médio, um pouco perdido. E eu tenho um grande amigo, né, que ele fez a inscrição do meu vestibular. E ele falou, tá pago lá, é para você fazer tal dia. Eu nem sabia o que fazia em contabilidade. Mas eu tinha uma noção, assim, um pouco de noção, porque eu brincava muito com um amigo ali no Jardim Europa. Tive uma infância ali naquela região. E esse amigo, o pai dele era contador, sabe? Mas ele trabalhava sozinho, não tinha funcionários nem nada, então dava para ter uma pequena noção, mas nunca tinha entrado, pesquisado. E você sempre gostou de matemática, cara? Como é que é isso na sua vida? Na verdade, assim, a contabilidade em si, matemática, o uso dela é pouco. A gente usa, né? Certo. Alguma coisa ou outra, matemática financeira também, mas... é uma ciência, né? Nós somos cientistas, né? Contador mas o Fábio é um cientista. O Ranieri, a gente trabalhou junto um tempo, né? Olha que legal. Vão surgir histórias aqui, senhoras e senhores. Ranieri, antes da análise tributária, que hoje é modinha, né? Todo mundo quer fazer todo ano, né? O Ranieri foi um dos precursores aqui em Goiânia. Tem um escritório aí que a gente não pode citar não, porque não patrocina a gente, né? Fica a dica. Mas ele, com essa ideia de análise tributária, ele levou muito cliente, cresceu muito. Esse escritório que eu acho que é o maior de Goiânia hoje, deve ser um dos maiores do Brasil hoje. Foi o Ranieri que ajudou a crescer. Poxa, que legal, cara. Exatamente. Ia lá, mostrava para os empresários que podia pagar menos e tomava o empresário do outro contador. A ideia não era bem essa, né? Claro que a gente gosta de trazer negócios, né? Mas hoje em dia, para você fazer um trabalho assim, igual o Fábio falou, que tá modinha, né? Hoje todo mundo tá tem soluções, né, em planejamento tributário, em revisão tributária. A gente vê aí até empresas de certificado digital fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu me orgulho de dizer que nós fomos, sim, um dos pioneiros aqui em Goiânia a fazer esse trabalho, em Goiás também, né? E a gente fazia um trabalho muito sério, foi uma época muito boa mesmo, pegamos muitos clientes porque a maioria dos erros que a gente pegava eram erros de fato. Não era, por exemplo,
algo interpretativo, baseado numa jurisprudência que não é uma lei especificamente, né? Mas acontece muito erro de fato, né? Hoje, com os sistemas informatizados, diminuiu mais. Então, nós temos aí os nossos colegas contadores, né, com assertividade maior. Porém, naquela época tinha muito erro de fato. Porque a gente fala de uma época que ainda hoje é presente, mas assim, o pessoal colocava a ideia assim, do simples, se você faturar até 400 e tantos mil por mês, você é do simples, pronto, acabou. Só que tem, por exemplo, gráfica. Gráfica não compensa, nem você faturar 10 mil por mês compensa, às vezes está no simples. Então, tinha muita artimanha que às vezes você pegava um cara do simples e fazia ele ir para outra tributação e pagar bem menos imposto. Só que o contador tinha um padrãozinho assim, é supermercado, é lucro real, é posto de gasolina. Então esse padrão às vezes não funciona para todos os ramos e os caras perdiam muito dinheiro. E sempre foi assim, no caso assim, o contador, ele hoje ele tem ele exerce uma função de consultor de negócios daquele empresário de uma maneira muito profunda, né? Sempre foi desse jeito, assim, ou é mais agora moderno que claro que a ciência do mercado vai se aprofundando, mas assim, vocês, né, contadores, sempre foram essa figura assim, do cérebro do negócio, aquele parceiro cerebral do empresário, ou é mais agora moderna essa questão? Hein? Na verdade, é uma coisa que vem desde o princípio mesmo ali, do fundamento da contabilidade, né? A ideia era assim, Vitor, toda empresa deveria ter um contador alocado dentro dela. Entendi. Então ele assina ali as demonstrações financeiras, okay. Que é o balanço, o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então ele assina um monte de papel importante e a assinatura dele vai junto com a do dono da empresa. Então a importância do contador ela é gigantesca, né? Ela não é tão evidente por conta de impostos, por exemplo, que é uma coisa que barra muito, a gente nota, tem que ser honesto, muitas empresas que ainda fazem faturamento sem nota, entendeu? Operações sem documento fiscal. Então, quando a empresa ela faz esse tipo de operação, ela acaba não tendo o melhor da contabilidade, que é o quê? Essa demonstração financeira, que vai mostrar ali o quê? Uma fotocópia mesmo, um retrato da empresa dele. Então seria o relatório mais importante que a empresa tem para tomar a decisão. Não é à toa que o princípio da contabilidade, o Fábio sabe dizer, é realmente auxiliar na tomada de decisões. Então era para ser realmente um papel até mais importante do que se vê hoje. Então, meu grande problema hoje do mercado, que eu sou formado, mas eu nunca atuei como contador. Mas o que eu vejo assim, já trabalhei em grandes escritórios de Goiânia, e eu vejo assim, é um mercado que é meio prostituído em relação a valores. Então assim, você tem que cobrar 3 mil reais do empresa, vai um cara e cobra 1.000. E você lutar para o empresário entender a diferença é difícil. Aí você pega, o contador hoje ele tem que fazer um tanto de informação desnecessária para o governo, que o governo já sabe tudo. O governo não precisa nem de contador. Ele sabe quanto que o cara comprou, sabe quanto que o cara vendeu, só que ele obriga o contador a entregar isso tudo em várias declarações que às vezes uma declaração é a mesma da outra e você tem que mandar tudo certo. Então, por exemplo, um SPED, se seu contador mandar errado ou esquecer, é 5 mil reais a multa. Então eu tenho a jugular para vocês dois aqui. Claro, gente. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu quero colocar vocês dois agora numa cadeira de ferro. Porque assim, o Update Mais, claro que o nosso convidado, a sua vida é o tema do podcast, né, Ranieri? Hoje você está aqui para isso. Mas como o Fábio também é contador, eu quero colocar vocês dois numa jugular aqui. Eu vejo muitos contadores fazendo direito também. Por que isso acontece? Eu quero que vocês me respondam com honestidade. Você já falou aí que é uma questão de que não valoriza o contador e tal. Ele é realmente uma função muito especial. Ele tem ali aquele papel primordial na vida de uma empresa. Mas é o seguinte, por que eu vejo muitos contadores... não é que é migrando para o direito. Eu acho que ele faz isso como complemento. Quero saber de vocês.
Mas me parece, agora os advogados vão ficar um pouco com raiva de mim, mas me parece que o contador, quando ele faz direito, a mente dele se expande até mais do que um advogado, porque ele parece que ele enxerga todas os meandros ali da empresa. É isso mesmo? Então, assim, por que o contador faz direito? Vejo muitos fazendo. É só um complemento? É só para ter um tipo de conhecimento ou é para ter um reconhecimento financeiro? E a outra pergunta é porque ele não é de fato reconhecido na sua função e ele tenta, na verdade, migrar para uma outra profissão. Deixa a pergunta para vocês dois. Mas cara. Assim, continuando naquela resposta, também responde um pouco isso aí. Então, assim, contador, para ele ter algum tipo de lucro, para ele, não de ficar rico, mas pagar as contas, viver numa classe média, ele tem que pegar uma quantidade de empresas gigantesca, então, assim, 100, 200 empresas, para ele pensar em viver uma classe média. Entendi. Então, para o cara, por exemplo, lucrar, vamos pôr em uns 10 mil, 15 mil, o cara tem que ter no mínimo mais de 100 empresas. Aí você coloca estagiários para fazer. O serviço não sai 100% na maioria das vezes. E você fica correndo atrás de multa, tal, porque você não pode colocar o que vale de honorário, porque o vizinho está cobrando barato. Aí, nesse ciclo vicioso, há muito erro, há muito problema. Existem muitos contadores aí que não deveriam estar mais no mercado e o CRC não faz nada. Tem contador aí que está caçado há muitos anos e continua assinando. Aí, nesse contexto inteiro, o cara faz direito, porque ali ele vai ver um lucrinho. E eu acho que ele tem uma visão maior do que um advogado puro e simples, porque o advogado ele só vê a lei seca. Ele não vê, por exemplo, assim, a lei fala isso, mas no dia a dia não funciona igual a lei. E aí no dia a dia você pega o dia a dia e explica para o juiz, funciona assim. Então o cara já tem a vivência. O contador tem essa visão mais ampla aí. Sim. Igual o Fábio falou, né? A gente está operando ali nas declarações que tem que ser enviada para o governo, né? Então, por exemplo, às vezes o advogado, não desmerecendo ninguém, né? Eu não quis desmerecer justamente porque eu estou falando da parte empresarial, né? Exatamente. Estou falando porque o advogado é específico, cada um na sua área. Hoje eu acho que assim, vai muito questão de especialidade. Por exemplo, eu sou contador, mas a minha especialidade é a questão dos tributos. Eu tenho MBA em Direito Tributário, então eu não me aventuro em outras áreas, né, que seriam, por exemplo, a contabilidade abraça muitas áreas. Então, por exemplo, hoje o contador calcula folha de pagamento, que aí você tem a legislação trabalhista. Ele calcula os impostos, que é a minha área, que eu tenho mencionado, né, que aí tem uma legislação tributária, né? E ele também faz a contabilidade, que seria mais financeira. E o povo ainda quer pôr mais coisas. E o que menos faz é a contabilidade. Né? Exatamente. E que, na verdade, é o mais importante, né? São os resultados finais, né? O que você apura ali de lucro, como que está sendo o patrimônio da empresa. A minha resposta a respeito dessa sua pergunta, por que muito contador ele faz direito, né? É exatamente isso, porque a maioria dos escritórios de contabilidade, eles tentam entregar uma solução completa. Então, por exemplo, eu até brinco, né? Um dia eu fui fazer uma reforma em casa e para mim assentar uma porta eu precisei de 3 profissionais. Um marceneiro, um pedreiro para fazer o recorte ali na parede e ainda teve outro profissional que foi o profissional que colocaria maçaneta ali na porta para ficar pronto o serviço. Né? Então, o contador ele é uma pessoa assim, que ele procura trazer muitas soluções para dentro do seu escritório. Hoje nós temos, por exemplo, contador que emite certificado digital, entendeu? Alguns estão colocando espaço cowork para o pessoal trabalhar também, fazendo aluguel, né? E além disso faz a contabilidade, aí já tem um advogado parceiro que faz também ali um trabalho. Porque tem coisas que são muito correlatas ali entre o direito e a contabilidade, né? Um meio que correlaciona o outro. Talvez esteja nesse universo, né? Mas eu falo assim, quando você começou a faculdade lá atrás, né? Você estava convicto assim,
pelos seus irmãos, você falou que não teve grande influência. Mas quando você foi fazer lá, que teve esse pai desse amigo seu, você imaginava o universo de possibilidades que tem dentro da contabilidade? Porque, cara, você tem empresas em 3 ramos teoricamente diferentes, assim, né? Exatamente. Mas você imaginava que era esse universo todo da contabilidade? Não imaginava, e eu te digo uma coisa, a contabilidade ela me ajuda muito nesses outros negócios, porque a gente sabe muito, a gente aprende muito da parte legal, né? Das coisas. Que você tem que começar, por exemplo, tem gente que monta empresa na irregularidade, né? Assim, na informalidade, né? Eu como contador, eu já não imagino um negócio que não tem ali o CNPJ, né? O registro na junta. Então, essas formalidades, elas também potencializam o seu negócio, porque você procura trabalhar de maneira correta desde o começo. E aí você vai saber exatamente o resultado daquela atividade sua. E eu fui conhecendo a contabilidade aos poucos, né? Na sala de aula. Alguns professores me encorajaram muito, né? Eu passei a entender o tamanho da dimensão do mundo que a contabilidade é. E realmente, assim, não é puxando para o nosso lado, não, porque tem muito essa questão de puxar para o nosso lado. Mas se você imaginar, todo o dinheiro do país ele passa na mão do contador. Mas todo o dinheiro ele é contabilizado ali, o banco tem a contabilidade dele, o escritório de contabilidade tem a contabilidade dele também. Então é uma profissão muito realmente importante. E o risco também é gigantesco. É gigantesco. O Fábio falou aí de multas, né? A gente tem que correr atrás de cumprir com as obrigações do governo e a maior parte do nosso tempo é isso. Até tem projetos aí para ver se a gente tira férias, porque no final do ano é uma porção dessas declarações, né? O ano inteiro, vamos falar assim. Mas assim, para ser franco, assim, o Vitão sabe que né, puxando o saco, assim, o Ranieri é um dos uns contadores que eu confio fielmente, assim, porque eu sou muito desconfiado de contador. Obrigado. Mas isso é outro estereótipo. Porque não, mas isso porque é outro estereótipo. Ninguém confia em contador, é mais ou menos. Mas a grande questão é que um contador é capaz de quebrar uma empresa. Uau. O povo não valoriza, por exemplo, uma situação assim, um grande problema que é, por exemplo, o arquivo da empresa. O dono não quer isso dentro da empresa e o contador se obriga a guardar de qualquer jeito. Se, em primeiro lugar, se o empresário soubesse o valor que um arquivo tem, ele não mandaria nem o original para o contador. Porque se ele não está dando conta, imagina o contador que tem 200, 300 empresas vai dar conta de arquivar. E em segundo lugar, assim, o contador, o que eu vejo de erro, assim, de contador bom, porque o problema é que é o funcionário que faz, não é o contador mesmo. Então, assim, erros de empresa que eu presto consultoria de 50 mil por mês, de 70 mil por mês, e que se você não falar nada, tem que pagar. Então, assim, uma empresa do lucro real, se você não souber fazer um joguinho ali legalmente, falar assim, não, tem essa despesa aqui, você muda um imposto de 70 mil para 10 mil legalmente. Só que o contador, ele não está na sua empresa, ele não está no dia a dia da sua empresa. Se você não manda os documentos e confere se ele lançou, ele só manda o boleto para você pagar. Aí o empresário ele não é obrigado a saber, aí ele deveria ter uma consultoria, alguém para poder orientar, porque você pega a maioria desses funcionários de contabilidade, é os caras que estão começando faculdade. E tem que ter uma paciência, porque se você quer contador bom, então você tem que pagar, por exemplo, uma empresa hoje fatura uns 4, 5 milhões, ela paga chorando uns 5 mil de honorário. Ela deveria pagar uns 20 para um contador próprio ficar ali 24 horas ou só olhando as questões dela. É muito mais barato, mas ninguém quer. É aquilo que eu falei, né? Toda empresa deveria ter, mas não é só contador que tem isso, né? Nós vimos, por exemplo, engenheiro alimentício. Eles assinam por várias empresas ali e não se dedicam completamente a nenhuma, né? Por isso que quando você falou assim que era importante, especial, ter um contador exclusivo de uma empresa lá dentro, né? O crivo, né? Que nem o Fábio falou aqui, poxa, uma empresa de 4 milhões paga lá um honorário de 5 mil mês.
Cara, assim, a responsabilidade que você tem em cima disso é muito grande. Você citou também que o contador não tira férias nos meses estereótipos de férias, que é julho e final do ano. Nenhum mês. Nenhum mês. Então, aí, por exemplo, que a empresa está rodando as Na contas, pandemia, não teve um mês que o governo falou assim, esse mês não precisa entregar as obrigações, porque tá em pandemia. Não teve nem no início, o povo morrendo, os contadores tendo que trabalhar, e é assim... Você entrega dia 15, você entregar dia 16 é 5 mil de multa. E teve uma situação especial em relação aos benefícios, né, da folha de pagamento. Redução de jornada com subsídio do governo ou suspensão com subsídio do governo, e nós operacionalizamos isso tudo. Não teve, por exemplo, no escritório nosso, por exemplo, não teve nenhuma cobrança a mais para o cliente. E a gente fazia, tipo assim, umas 3 folhas de pagamento no mesmo mês. Fora o adiantamento e a folha normal, que é comum na contabilidade. Uma coisa interessante que vocês falaram aí em relação a essa questão do contador, né? Principalmente em relação à parte dos honorários, né? Os clientes nossos, por exemplo, a gente trabalha muito sobre on-demand, né? Que seria um formato sobre demanda. Esses que são maiores, a gente faz questão de colocar... pessoas dentro do cliente para processar a contabilidade ali e também serem consultores, né? Tem uma dúvida ali num departamento, porque isso acontece muito, compras, está fazendo uma compra da mercadoria, tem dúvidas que são tributárias ou contábeis. O departamento de financeiro também possui muitas dúvidas sobre operações financeiras que incidem ou não impostos. Então essas empresas maiores, elas deveriam ter também um time de contabilidade interna para que eles pudessem, então, operar com mais agilidade, né, no dia a dia. Você falou disso aí, eu lembrei o seguinte, gente, do culhão, né? Eu acho que o contador ele tem mais culhão assim do que qualquer uma outra função a priori, pelo menos, porque a responsabilidade na mão de vocês é muito grande, o cara tem que ser macho, né? Para assumir um departamento desse. E é igual o Fábio falou, se tiver um erro, o cara tem que pagar, né? Então, assim, no caso de vocês, contadores, da empresa sua lá, você colocou um nome até muito especial, Crível Contabilidade. Quero que você fale mais sobre a criação dessa empresa. E eu falo o seguinte, quando vocês contratam um estagiário ou um funcionário que ele vai aprender ali o serviço e tal, o crivo de passar por vocês, donos da empresa, ou os contadores mais experientes, ele leva muito tempo até você formar esse novo profissional, né? Porque você já tem uma experiência, uma expertise, eu vou citar essa palavra, mas pelo lado bom, é a malandragem, né? Não é a malandragem pro lado ruim, mas é a expertise de achar aonde pode dar ali os borós, sem trocadilhos. Onde vai dar, onde pode dar problema, né? Mas é o seguinte, é difícil formar um novo profissional nessa área, cara. Porque, gente, é o que eu falei, tem que ter culhão, cara. Você tá mexendo com o dinheiro de outras pessoas, se você tiver um errinho ali, tá na sua mão. Então o cara vira homem, o cara sai da faculdade, assim, jovenzinho, 20 e poucos anos, e vira homem. Então é o seguinte, Crível Contabilidade, esse nome por que vocês escolheram e se é realmente mesmo difícil formar um novo profissional nessa área. Bacana, boas perguntas, né? O nome Crível Contabilidade, ele surgiu, né, a partir da palavra crível, que significa, na sua essência, confiança. E é igual o Fábio falou, né? São palavras dele, né? Que ele confia em mim. E a gente procura estabelecer um relacionamento de confiança com o cliente. Às vezes na transparência mesmo, assim, sempre, né? Na verdade, sendo transparente. Olha, tem um erro aqui, nós estamos com um problema, foi um erro realmente de fato. Então a gente costuma assumir bastante os nossos erros e acertos, né? Então o nome surgiu daí. A gente quer realmente criar uma relação de confiança entre cliente e contador. E sobre essa questão, né, de ensinar a pessoa que é nova, que entrou no escritório, nós temos um procedimento, né, que é de validação. Né? Nada sai do escritório sem que tenha ali a validação do contador da sua área. Na Crível Contabilidade nós somos 3 sócios. Um da área tributária, um da área contábil e um da área de contábil e auditoria. Então nós atuamos em validar tudo que o time produz.
E essa pessoa que entra nova no nosso escritório, o estagiário, por exemplo, ele tem um acompanhamento de uma pessoa que é o gestor. E esse gestor também ele é formado em ciências contábeis, tem uma maturidade já para processos e conhece em si a contabilidade. Alguns lá são a mesma coisa que eu digo assim, são contadores tão bons como eu. Entendeu? Procuram fazer o trabalho correto. E nós temos também consultorias, né? Investimos bastante recurso do nosso escritório em consultores. Nós temos 3 consultorias que a qualquer momento o pessoal pode ligar, obter informação na ausência de um contador responsável. Cara. Então, assim, tem todo um processo, né? Reduz a margem de erro, é uma segurança que o nosso cliente tem. Porém, assim, errar é uma coisa humana. Então, a gente não pode garantir... O cara entrega as entranhas da empresa dele nas mãos de Mas exatamente. O negócio é tão louco. Você pensa assim, igual você falando aí que teve a questão daquela redução dos impostos lá no início da pandemia e tal. Tudo novo do governo anuncia aí Jornal Nacional. No outro dia, os clientes já começam a ligar. Mas você vai na Receita, você vai nos lugares, ninguém tá sabendo de nada. Nossa. Ninguém sabe como faz. Ninguém sabe operar o sistema. Aí você tem que, por exemplo, um SPED. Até o SPED começar a funcionar direito, ninguém sabia. Passou quase mais de ano. Você mandando um trem, o governo mandando você refazer. Aí você ia no Cefaz, o Cefaz não sabia como que funcionava. Deus é pai. Então, é uma loucura tudo isso junto com o cliente não querendo saber. Porque o cliente, assim, você acerta 100 vezes, você erra uma, você tem que pagar. É o goleiro, né, gente? A gente fala muito isso aqui, cara, que na vida empresarial tem as funções de goleiro, né? O goleiro, ele acerta a vida dele inteira, ninguém fala nada, ninguém dá a ele ao mérito de ter ganhado o jogo. Pelo contrário, deu sempre o atacante quem fez o gol, né? Mas se ele errar uma vez, se ele falhar e essa bola entrar e tomar o gol, a culpa vai ser do goleiro, não do zagueiro que permitiu o cara chutar no lado muito, muito próximo, enfim, né? Então, no caso, eu entendi que é questão de contabilidade. Mas arrematando assim, essa questão da parte de erro que existe em contabilidade, por exemplo... A gente joga muito também a questão da responsabilidade, não no sentido assim de culpar uma parte, né? Mas para a empresa. Porque não tem ninguém que conhece melhor seu negócio do que o dono da empresa, o empresário. Ele conhece o número da empresa. Então, assim, hoje em dia tem uma vertente aí que o pessoal fala que realmente... Eu costumo até difundir bastante que o grande empresário, o bom empreendedor, ele entende de contabilidade. Você não pode imaginar, por exemplo, um Roberto Justus da vida, um Eike Batista. Esses grandes empresários, eles perderiam time em relação a um assunto tão importante que é a contabilidade da empresa dele. Então, eu digo que desde o pequeno até o maior tem que ter um conhecimento de contabilidade. E é interessante, como eu tenho clientes, por exemplo, no escritório, nós temos lá, que são assim. Tem, por exemplo, um cliente, eu não vou citar nome também, ele é engenheiro. Poxa, ele manda quase tudo pronto. O imposto de renda dele, ele me manda o arquivo para me restaurar no programa que manda a declaração. É o DBK, né? O backup, né? Nunca acha isso aí. O contador manda. No outro ano eu não encontro, eu preciso me organizar. Né, você tá falando do recibo, né? Eu recebi lá, que é um arquivinho que só vocês abrem. Eu nem sei como é que é o nome daquilo. Exatamente. Ele me manda o dele, esse cliente, sabe? O backup. Eu restauro e coloco só mais algumas informações que realmente são minhas, da minha parte. Mas é interessante como ele é interessado, né? E eu acho que a gente tem que ser um pouco assim, sendo um pouco crítico, né? Às vezes, por exemplo, eu vou no médico, eu procuro saber mais ou menos ali o que ele está falando. É claro que eu não vou tomar o lugar dele, né? Então, não estamos falando do cliente, né, do empresário, tomar o lugar do contador, mas a noção é muito importante a gente ter. E o que melhorou muito nesses últimos anos, que a gente conheci o Ranieri já deve ter uns 11 anos, né? Sim. Era o sistema. O sistema melhorou demais. Antigamente existia só 2 sistemas em Goiás. Era o nosso programa, que eu não sei nem se existe, que era do sindicato, e a Tron. E a Tron era só escritório top que tinha, que era caríssimo. E o nosso programa era baratinho, mas não valia muita coisa, não. Hoje, a gama de sistema e sistemas bons que são baratos, que agora você não precisa. Antigamente você tinha que pagar o sistema, comprar a licença
para começar a usar. Hoje você já começa a usar, no primeiro mês você só vai pagar mensalidade. Isso ajudou demais, né? Antigamente você tinha uns sistemas, não sei se você lembra da onde a gente começou a trabalhar, aquele sistema que você fazia um trem num mês, não migrava pro outro e virava uma bagunça. Tinha que levar, né, pro outro mês. Ele era em DOS ainda, aquela linguagem antiga, né? O Windows bonitinho aí que vocês utilizam, não. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Todo escritório de contabilidade faz imposto de renda ou não? E se o cara é especialista nessa área, assim, isso é uma pergunta. Imposto de renda da pessoa física? Eu falo assim, o imposto de renda da pessoa física, né? Não é todo escritório, nem todo contador que faz esse tipo de serviço. Assim. O imposto de renda da pessoa física, ele deveria ser feito por cada pessoa. O nome já diz, né? A pessoa própria física. Entendi. Nos Estados Unidos eu não tenho muito conhecimento, mas me parece que ainda funciona de modo mais manual, né? Tá. E o pessoal manda a documentação e é processado ali o seu imposto de renda. Hoje, por exemplo, você entra no site da Receita, você consegue fazer o download do programa e assim, você recebe da empresa que você trabalha, do banco que você trabalha, um documento chamado Informe de Rendimentos. E ele é muito intuitivo. Ele já diz ali rendimentos tributados, rendimentos isentos. Vai lá e preenche. Então a pessoa teria que preencher o imposto de renda dela, conferir os documentos, estão tudo ok. Os documentos mais importantes são esses de renda, os de despesa médica, com também educação, né? Continuada, que é uma educação, o ensino médio, né, das crianças, a faculdade que você paga e assim por diante. Acho que mais porque é muita coisinha mesmo, a pessoa deve ter assim, um medo de colocar alguma coisa errada. Exatamente. E aí tem contadores que são especialistas nisso, né? O pessoal sabe mexer bastante na parte do imposto de renda. Rani, você falou, vamos passar para as outras duas empresas que eu estou ansioso para saber, cara. Você tem uma empresa de contabilidade, a gente já falou muito aqui, e você tem uma empresa na área de TI, cara, que é a Data Labs. Data Labs, é claro, você falou aí que o seu conhecimento de contabilidade te possibilita empreender melhor. Porque você tem uma visão e tudo mais. Eu sei que você tem um monte de sócio, depois eu quero até te perguntar, é fácil ter sócio, cara? Eu vou te perguntar, se você tem um monte de sócio, você tem sócio na Vineria, você tem sócio na Data Lab, você tem sócio... O Fábio é meu sócio. É bom ter o Fábio como sócio, mas tem uns sócios que são carne de pescoço, né? Você já pegou um sócio e falou assim, rapaz, que arrependimento desse tipo de sociedade com esse cara. Você já pegou alguém assim? Não, eu não tive nenhum sócio assim difícil de lidar, não. Mas realmente é difícil você mesclar criações diferentes, né? Comportamentos diferentes. Porque o sócio é tipo um casamento, né, gente? Isso, exatamente. A sociedade já faz casa com cara. Literalmente, viu? Porque ali você tá junto para tudo, né? E assim, na hora de escolher um sócio é muito importante, né? Você saber com quem você está lidando, né? Tem gente que escolhe sócio assim de modo muito aleatório, né? Por causa do dinheiro. E aí, por causa do dinheiro. E o dinheiro acho que deveria ser o último item. Você tem que contratar competências, né? O caráter da pessoa e tudo mais. E é interessante que o meu conceito sobre sócio ele é muito diferente do que eu vejo por aí, né? Eu acho assim que para uma empresa ela ser grande, não só em sentido financeiro, né? Mas ela tem uma proposta interessante para a sociedade, né, de trazer um retorno, porque o papel da empresa é esse, né, não é só financeiro. É claro que o financeiro julga demais, né, mas nós queremos trazer benefícios, né, para as empresas. A gente não imagina só que faz contabilidade ou que traz uma solução em TI. Nós imaginamos que nós estamos ajudando as empresas a operarem e levar o processo para frente, o país para frente, né? Solucionando problemas. Exatamente. De uma maneira ou outra, né? E se você quer ter uma empresa assim que tenha essa pegada de crescimento, você precisa de um sócio. Eu falo porque eu observo alguns colegas que partiram dessa didática de continuar sozinhos e a gente vê que muita decisão ainda está amarrado nele. Às vezes até o grampo ali do escritório tem que ter ali a assinatura dele para ser utilizado. E esse não é um conceito moderno das empresas. Hoje, por mais que você tenha empresa aí que tem um CEO lá, mas tem um monte de diretores que compartilham da decisão, né? Então, costumo dizer que quanto mais sócios assim num negócio, melhor, na minha opinião. Pra crescer, mas tem né? que ser pessoas que têm a mesma pegada sua, que não quer passar por cima de ninguém,
que quer fazer um negócio de qualidade, entendeu? E num pensamento realmente de crescimento, que é o que a gente está falando aqui. Se você for muito centralizador, igual você falando assim, o cara, se o grampo do grampeador não foi ele que autorizar a comprar, o cara tá fadado a só ter uma empresa pequena. Pra você crescer, que às vezes o que proporciona muito é assim, às vezes o Ranieri, na área contábil dele, do conhecimento, é um cara bom para ser sócio das empresas, que ele vai cuidar das empresas. Eu tenho muita sociedade com alguns clientes que a ideia é essa, assim, os caras me chamam, não me cobram nada para poder entrar nas empresas, mas é porque me quer lá dentro, que sabe que eu vou cuidar para ter lucro. Então, às vezes, esse ramo do Ranieri, assim, não, tenha o Ranieri como sócio, quem quiser ter sociedade aí com o Ranieri, pelo menos a contabilidade. Vão aparecer, com certeza, convites aí, viu, Ranieri? Muito bom. E assim, é interessante o que o Fábio falou também, Bruno, desculpa te cortar. Que isso, cara, por favor. Tem uma coisa interessante da sociedade. Eu assumo, por exemplo, que se fosse eu sozinho, eu cometia muitos erros. E às vezes você toma muitas decisões baseado no calor da coisa. Então, o sócio, às vezes, ele barra você nesse sentido. Ajuda, opa, peraí, não é assim. Igual assim, às vezes você tá chateado com um funcionário que fez uma coisa inconsistente. Vou mandar embora. Aí o sócio fala pra você assim, pô, você vai mandar ele embora e quem vai fazer o serviço dele é você? Então, assim, não é uma estratégia inteligente, entendeu? Então, e protege muito, né, essa questão de sociedade. Eu acho o máximo. Na Data Labs você tem sócio também? Tenho dois sócios. E lá vocês são também da área de gerenciamento de redes? Sim. Você escolheu desde a parte do planejamento, como da infraestrutura também? Infraestrutura também. A ideia da Data Labs, ela tem uma história, né? A nossa ideia é um gerenciamento de rede preventivo. Uhum. Que hoje, por exemplo, vamos falar de uma faculdade que a gente mencionou aqui na nossa conversa, né? Anteriormente aqui, antes de começar o podcast, né? A faculdade tem bastante equipamento, assim como a indústria, né? Então, de repente, seu departamento de TI chega lá, você vai ter que trocar os servidores tudo. E isso é caro. Então, a ideia da Data Labs é você ter prever, né, uma troca de equipamento, você prever, por exemplo, a durabilidade de um equipamento, mapear os seus equipamentos, porque esse custo é muito caro. E assim, manter a operação sempre funcionando. Essa é uma ideia forte que nós estamos trazendo aí com esse projeto. Por quê? Porque eu pego lá pelo nosso escritório de contabilidade. Nós temos uma folha de faturamento alta, uma folha de pagamento alta. Então, por exemplo, 2 horas parado, por conta de internet ou por conta de equipamento, isso significa um custo violento, uma perda, né, violenta. Então é isso que a gente procura mostrar para os empresários, né, que investir nessa área de gerenciamento de redes, né, um serviço que vai precaver situações como essas, né, que seria, por exemplo, soluções simples ali, às vezes ter 2 internets para se cair uma, a outra entra. Você ter, por exemplo, um no-break capaz de segurar um pouco ali o tempo que a energia caiu, entendeu? Então, esse tipo de solução, ela é muito importante, porque às vezes até inicialmente o custo é alto, mas o resultado ele vai vir. Porque se você medir o tempo que você perde, às vezes, por conta de equipamento, é realmente gritante. Isso parece muito, assim, naquela ideia antigamente, assim, quando veio com os aluguéis de impressora, né? Ninguém queria, fazia cálculo, não compensa e tal. Mas ninguém coloca esse preço de falar assim, por exemplo, a impressora pifou. O cara vem e já põe outra no lugar. Cartucho, o cara já vem, arruma. Assim, você precificando, às vezes fica mais caro realmente você terceirizar. Se você só olhar pelo o preço em si, não colocar, por exemplo, horas de trabalho parada. Às vezes perder um serviço por conta de não ter internet ou de estar com o equipamento queimado. Então, se você colocar todos esses problemas que vêm, fica muito barato você terceirizar para uma pessoa que sabe, né? Exatamente. Mas é o que eu falei aqui. Gente, eu percebi 2 coisas. Assim. Primeiro que tanto a Crivel quanto a Data Labs está solucionando problemas. Sim. E provando para o empresário
que ele está tendo ali um lucro ou que ele deixou de gastar uma coisa ali exorbitante. Eu acho que tanto a contabilidade quanto a gerenciamento de redes faz isso, né? Às vezes você investe e tudo mais. Mas e a vineria, cara? Eu quero ter uma pergunta, tipo assim, porque show, você está resolvendo o problema da sociedade. A vineria, que é a casa de vinhos, gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Alto nível. A Ranieri deu um presente aqui para uma das nossas convidadas esse tempo atrás. Foi muito elogiada, enfim. Os vinhos maravilhosos. Eu mesmo ganhei um lá, maravilhoso. Obrigado, Ranieri. A vineria, qual o problema que ela resolve? Tipo assim, você tem uma empresa na área de contabilidade, outra de redes. E a vineria é para a pessoa não passar vergonha em montar um prato com queijo? Ou seja, o cara que não sabe combinar ali um vinho, porque hoje virou moda, né, cara? Não é moda, né? Você recebe uma pessoa na sua casa, você tem um vinho, esse vinho combina com esse queijo? Você tem que saber responder essa pergunta, né, cada vez mais o vinho ele tem tomado o espaço aí de outras bebidas, né? Que aqui em Goiânia é muito cerveja, né? O pessoal gosta de cerveja, eu também gosto de cerveja. E o vinho tem tomado o espaço da cerveja. E até andando juntos ali, né? Então é possível o vinho andar junto. Tem o cara, eu gosto de cerveja, eu gosto de vinho. Então não tem nada demais a pessoa gostar dos dois. Acho que é o momento, né? Exatamente, é o Cada momento. Um tem seu momento. E assim, o vinho ele tem tomado esse espaço também até por uma questão de saúde mesmo, né? Que o vinho ele faz muito bem a saúde, né? Ele contém menos açúcar, né? Alguns até são 0 açúcar, né? Outros, por exemplo, são 0 álcool. Nós temos você vê, vários biblicamente, benefícios. até Paulo indica, né? Tomar um vinhozinho de vez em quando. Jesus disse que ia ficar com saudade, né, do vinho. Ele falou assim, eu vou tomar de novo só quando a gente estiver juntos novamente. Então Jesus está com saudade, Senhor, vai dar tudo certo. Deixa eu te perguntar, mas como que surgiu isso, cara? Assim, tem alguns desses sócios da contabilidade e do TI são seus sócios também. Sim. No Vineria ou não? Aí são sócios diferentes. Os sócios da contabilidade também são sócios lá da Vineria, né? O que acontece? Eu comecei mesmo no varejo, né? Eu trabalhei numa loja de departamentos, varejo puro mesmo, em shopping. Eu gosto bastante do varejo. E eu queria ter uma experiência novamente com o varejo. É tanto que a gente tem as duas empresas de serviço. Serviços levam uma vantagem grande em relação a comércio, porque a lucratividade é maior de fato. Por exemplo, você fatura aí 100 mil, você arrasta 32 mil tranquilamente para o bolso. Para você arrastar os mesmos 32 numa empresa de comércio, você tem que vender bem. Vender bem mesmo. E a ideia da vineria é o seguinte, né? Eu fiz um treinamento de vinhos, gostei bastante, achei bem interessante. O vinho ele tem uma história, cada garrafa, né, ela tem uma história, cada uva tem a sua história, o modo como ela foi plantada modifica o sabor da bebida, e a gente foi apaixonando aí. Eu gostei bastante do que eu aprendi, né, e é um conhecimento que agrega muito valor até no negócio. Uma conversa aqui informal, de repente eu posso mostrar um detalhe ou outro que vocês vão achar interessante e querer aproximar mais desse mundo. Então aliou aí essa vontade de voltar para o varejo com essa pegada do curso que eu fiz e que fui apaixonando, né, pelo ramo de vinho. Então a gente surgiu com a vineria. E como cada empresa ela tem um diferencial, hoje a vineria o que ela faz? Além de vender vinhos mesmo, ela tem uma pegada muito de business. A gente tem um espaço lá no fundo que é para treinamentos, para reuniões de negócio. E a gente tem toda terça-feira lá o Momento Business, onde a gente leva pessoas de alto nível, uma palestra gratuita, e essas pessoas explicam ali alguns pontos interessantes sobre as tendências do mercado. E é um momento ali de interação, de network, que você pode aprender a cada vez que você participa. Então eu convido todos a até conhecerem esse Momento Business. E além da questão do Momento Business, nós temos outro paradigma que queremos quebrar ali com a vineria. É que o vinho ele é só para quem é rico, que o vinho é só para quem é rico, ou que o vinho, por exemplo, ele não é uma bebida acessível, que você tem que conhecer demais, que só existe vinho bom se ele for caro. Então a gente quebra esses paradigmas. Temos cursos lá para iniciantes.
Então é bem bacana essa ideia também de trazer conhecimento e fazer com que o goiano ele se apaixone um pouco mais aí pela bebida que é o Mas vinho. a ideia partiu sua e assim, qual que foi? Como é que você convenceu os caras a ser seu sócio? Qual que foi o impacto de falar, Ranieri, que a gente era da contabilidade, que a gente vai mexer com vinho? Na verdade, assim, sobrou uma grana, né, no final do ano e a gente fez esse investimento. A gente ia investir num empório, alguma coisa. Os sócios também gostam dessa área de empório, né? Queijos, essas especiarias, né? E aí nós pensamos nessa ideia do vinho, muito convencido pelo que eu levei para eles, que é um conhecimento bom, e a gente tem gostado bastante. Aí você vê, tanto que o network, assim, as amizades, o Ranieri não comentou, mas a sócia dele na vineria e na Crivel, ele conheceu a gente trabalhando há 11 anos atrás no escritório de contabilidade. Exatamente. Nós trabalhamos juntos, né, os três. Interessante. E foi, assim, uma experiência... É interessante esse comentário do Fábio, porque o escritório que a gente trabalhava era um escritório um pouco difícil. Vou ser bem honesto aqui. Vocês disseram que pode se expor um pouco. Vamos colocar esse assunto em pauta. O mínimo que é fazer é chamar o povo de bandido, né? Hoje em dia, a gente usa um sistema, uma linguagem amigável, né? Então, não, o termo difícil é uma linguagem mais falando amigável. de bullying, todos esses mimimi, o que a gente sofria nesse escritório, o cara acho que era bipolar. O dono do escritório? Num dia você era muito amigo dele, no outro dia você era bandido, você estava tentando roubar os clientes dele. E é interessante como isso aí realmente vai da pessoa, né? Você tem que extrair o melhor de cada coisa. E muita coisa que eu via lá é exatamente o que eu quero evitar. É exatamente o que eu quero evitar. Que é essa desconfiança do seu colaborador, do seu empregado ali que está te servindo, né? Essa semana eu vi um vídeo interessante daquele rapaz da Chili Beans, né? Ele disse que ele vendeu um pedaço da empresa para um grupo e ele pegou 17 milhões e distribuiu entre 17 colaboradores dele que estavam desde o início da carreira. Então, assim, a Chili Beans é uma empresa gigante, né? É uma empresa que é um exemplo para todos nós que somos empreendedores. E nós temos visto um conceito totalmente diferente do que nós vivemos lá nesse escritório de contabilidade e que tinha uma visão assim do empresário, do empregado como uma pessoa que era contra a empresa. Então isso prejudicou muito eles. Eu não gostaria que tivesse sido assim, nem para eles. Hoje eles não estão muito bem no mercado de contabilidade. Eles conseguiram quebrar, acho que era o segundo maior escritório de Goiânia que eles compraram, eles conseguiram quebrar em 3 anos. Exatamente. Acho que eles perderam 500 clientes em 3 anos. Então, assim, eles mostraram a fórmula para você quebrar mesmo no escritório. Mas eu acho que triste, eu fico triste. Foi ruim passar por essas situações, assim, era muita pressão, assim. Tinha dia que eu saía de lá 3, 4 horas da manhã para voltar às 7. Mas eu acho que isso constrói a gente, né? Sim. Então, assim, se às vezes você não tivesse passado por esses momentos tão ruins, às vezes a gente não estaria onde a gente está hoje. Foi muita porrada que a gente tomou lá, assim. Foi, essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Teve algum momento ruim, assim, na sua carreira? Ou um momento desafiador que você falou, rapaz, ali eu pensei em desistir, ou jogar toalha? A gente passa muito por isso como empreendedor, como homem, enfim. Mas, assim, teve algum momento, assim, na sua carreira hoje que foi o ápice disso? A gente passa todo dia, né, gente? A gente derruba um leão, um urso diariamente. Mas, assim, teve um momento que você falou assim, aquilo ali foi o golpe baixo. Sim, já teve sim. Inclusive foi quando eu já comecei a empreender na área de contabilidade. Eu já tive outro escritório, que não é a Crivel, no passado. E foi exatamente nessa escolha dos sócios. Eu tinha 2 sócios lá também. Por que às vezes a gente tem sócios em contabilidade? É igual a área médica. Por exemplo, tem as especialidades. Tem um que é cardiologista, o outro é ortopedista e assim por diante. Então, normalmente, eu tenho sócios nas minhas empresas de contabilidade porque cada um tem uma especialidade. Não adianta dizer que contador sabe tudo, não. Porque especialista mesmo em uma área tem que dedicar. Então, por exemplo, eu tive problema nessa sociedade. Porque um dos sócios, né, não trabalhava exatamente como a gente
gosta de trabalhar com formalidade, sempre demonstrando ali o que você está fazendo para o cliente. E houve uns erros, houve um desgaste com o cliente, então isso aí me fez até desconstruir a sociedade. Isso não significa que eu não seja amigo, continuo com contato com essas pessoas, a gente é super amigo, entendeu? Mas são formas de trabalhar. Nesse momento eu pensei em sair da contabilidade, porque realmente a responsabilidade é muito grande. Nesse momento lá, que foi um erro exclusivamente da área do sócio que eu tinha, ele errou tentando acertar. Mas foi entendeu? nesse período... Só que não teve assim, nenhum tipo de entendimento da parte do empresário. Errou tentando acertar, mas eu acho que você falou um negócio assim, que é o cerne, né? Da questão. É o modus operandi que a pessoa trabalha, né? Exato. Quando não bate esse casamento, assim, a pessoa pode ter o jeito dela até honesto, tá tudo certo. Mas quando não complementa, porque a gente falou aqui nós três que é o seguinte, um sócio ele tem que complementar o outro, que é até uma visão que a gente tem aqui, que é uma riqueza que supre a pobreza do outro, né? Exato. Então, assim, se você tem habilidades que eu não tenho, o Fábio tem outras que tal. Então, assim, quando juntam a sociedade, ela tem que se complementar. Eu também já desfiz sociedades pelo mesmo cunho. Poxa, tem tudo para dar certo, são pessoas inteligentíssimas, habilidosas, até melhores do que eu, só que o formato de trabalhar e o modus operandi mesmo, assim, a forma de operacionalizar isso não casa com a minha forma de vida. E isso vai ser mais um entrave do que uma prosperidade, né, cara? Mas foi nesse período que você voltou a ser funcionário? Foi, eu voltei. Isso foi em 2010, acredito, que eu tinha empreendido com esse negócio. A empresa deu errado por esses motivos. Foi mais pra frente, foi 2014. Não, se eu não me engano, foi em 2010, 12, por ali. Me falha a memória. E aí a gente teve essa decepção e eu voltei a trabalhar em escritórios de contabilidade. Aí na sequência eu já comecei a desenvolver o trabalho com a Crivel. No começo eu era só, né? Trabalhei primeiro numa empresa de engenharia. Estávamos implantando ali a contabilidade interna, um software, um ERP, né? Que é mais completo, que tinha todos os módulos, inclusive a contabilidade. E aí comecei a pegar outros clientes pequenos e até hoje estamos aí trabalhando, né, com os pequenos e com os grandes. Ranieri, o que você diria assim, para uma pessoa que está iniciando na sua carreira, irmão? Pode ser na carreira de empreendedor, tá? Que na verdade eu nem chamaria carreira, porque eu acho que empreendedor ele é um dom, uma habilidade, eu acho que uma facilidade assim, intrínseca desde criança. Você percebe às vezes uma pessoa que tem assim, uma vertente para empreender, né? Mas o que você diria assim, para a pessoa que está começando, sei que é um empresário, que já teve muitos altos e baixos, agora só altos, né? O Fábio tá brincando aqui Fábio tá brincando aqui que você já passou ele inúmeras vezes, então assim, o que é legal é isso, né? O update é de contar as histórias mesmo, Sim. Né? Dos empreendedores goianos, enfim. Então, no seu caso, né, de tudo que você já viveu, o que você diria para alguém que está empreendendo ou iniciando um negócio? Isso, eu acho que assim, uma grande pegada é assim, ninguém é melhor do que ninguém, certo? Mas você pode trazer algo diferente. Então, a minha ideia não é nem muito inovadora, mas é você fazer um negócio do fim para o começo, que é pensar, por exemplo, em quem você vai levar aquela solução. É o que eu disse aqui em alguns momentos, né? Eu não penso só assim, estou fazendo a contabilidade de um cliente. Eu estou cuidando, por exemplo, lá que o colaborador dele receba um benefício. Mesmo quando ele é mandado embora, né? Às vezes ele é mandado embora, aí não cai o seguro-desemprego porque eu cometi um erro aqui, suponhamos, de dados. Então a nossa ideia é assim, cuidar das pessoas. Às vezes nesse exemplo que eu estou citando, o cara precisava receber o seguro para pagar um tratamento de saúde para um familiar. Então a gente se preocupa não só com essa coisa rasa aqui da contabilidade, ou do mundo do vinho, ou lá do mundo da tecnologia. A gente procura uma solução para quem realmente é usuário daquilo que a gente vende. Então quem está começando, a ideia que eu passo é essa, né? Não preocupar só com o lado financeiro, mas com o que você pode fazer com as pessoas, né? O que você vai trazer de solução? Tudo bem, você está fazendo um negócio aí, você construiu um plano de ação, você criou a marca, mas o que é mesmo que a sua empresa vai trazer de benefício para as pessoas?
Eu acho que essa é a grande pegada para o negócio ter sucesso. Porque se você faz uma coisa com carinho, visando o bem do próximo, eu acho que aí está o segredo para o sucesso. Eu acho assim, a gente tava brincando aqui antes, né, sobre o negócio do Ranieri ter passado, porque eu vejo muito assim, a gente trabalhava junto e eu acho que assim, a gente vai agregando bagagem. Eu lembro que a gente fazia curso de tudo. Qualquer curso, principalmente grátis, no CRC. Desse preço é o melhor que tem. Teve uma vez a gente saindo lá do escritório. Não sei o que eu chamei o Ranieri para fazer. Ele, não, terminando não sei se era uma pós-graduação por correio. Sim, eu fiz Pegava, fazia tudo e sempre tratava. Ele nunca foi. Ele era funcionário, mas nunca era funcionário. Assim, ele tratava os clientes como se ele fosse dono, assim. Você vê o doidão lá, ele desprezava os clientes e o Ranieri e outros tratava como se fosse o dono, mais do que o dono. E acho que isso, assim, isso a gente tá falando de 10 anos atrás, eu falando que ele, brincando assim, que passou, porque eu lembro eu levava o Ranieri de carro, ele ia de ônibus, às vezes a gente morava pro mesmo lado, morava longe, lá pro lado lá de Guapó, eu levava ele em casa, que ele andava de ônibus, tal, então, mas ele foi colocando as bagagens de conhecimento que hoje ele usa. Então eu vejo assim, às vezes a pessoa hoje só vê dinheiro, só vê salário, tá um nível tão ridículo assim dos funcionários hoje em dia que eu fui contratado uma das empresas, tem 2 meses que eu tô para abrir uma empresa, eu não acho funcionário e tô com a emprisa prontinha, faltando funcionário. Do momento. Aí a gente entrevistando uma menina, ela, não, tudo era 2 meses, 1 mês que ela trabalhando. Ela, não, mas na empresa fulano de tal eu trabalhei muito tempo. Eu esperava assim, falei assim, não, vai falar uns 3 anos, né? Ela, eu trabalhei muito tempo nessa empresa, uns 6 meses. A mente da pessoa. Só que é o seguinte, gente, eu queria colocar aqui 2 coisas, a gente já tá caminhando meio que pro final, mas daqui a pouco eu quero ouvir suas considerações finais. Mas é assim, 2 coisas dessas que vocês falaram. Primeiro, a questão do empreendedor é assim, todo funcionário, ele deve ser um gestor, ele deve ser um empreendedor. Não é essa visão marketing digital de guruzada que está aí, não, que todo mundo deve abandonar a CLT e criar seu próprio negócio, porque nem todo mundo tem uma expertise e não tem lugar para isso no mercado, enfim. A questão é que todo funcionário ele tem que se prezar em cuidar daquele negócio do patrão dele, porque a função da qual ele foi contratado, ele deve gerenciar aquilo ali, por mais que seja a gente falou muito aqui uma vez de balconista, né? Eu faço até uns cortes sobre balconistas, mas é o seguinte, vamos falar, nada contra, né? Mas uma balconista, se ela fizer bem feito aquele serviço dela, se ela gerenciar, se ela tiver uma visão empreendedora da visão balconista, ela não só vai ser a melhor balconista, mas ela vai poder subir de emprego, só que ela vai ser honesta pela qual função ela foi contratada, que é ter a supervisão da passagem de mercadoria, dos funcionários, dos clientes, enfim. Então, isso é uma visão minha. Eu acho que todo empregado deve ser, em tese, um gestor, um empreendedor naquela função que ele está. Não é que ele deve ser empresário, ele deve ser empreendedor. Sim. Agora, a questão que a gente falou aqui da dificuldade de contratação, né? Eu vejo 2 problemas, tá? 2 problemas claros. Não é só a dificuldade de achar pessoas hoje que todo mundo quer ser milionário com marketing digital, né? Todo mundo quer, porque vê aí crianças de 17 anos sendo milionários, mas a pessoa acha também que deve ser melhor paga, enfim. Então, o problema hoje é de não achar mão de obra porque as pessoas não querem trabalhar, de verdade. Não é um jargão, isso é de verdade, acontece de verdade. A gente tem dificuldade. Eu vou contratar um social media lá para minha empresa, eu tenho dificuldades. As pessoas não, né, ou não quer, porque você pensa, nessa área minha é difícil. O cara pode pegar R$1.000 de um, 1.000 de outro, 1.000 de outro, ele já tem um salário que eu estou propondo a pagar ele, né?
Agora, a dificuldade também é o empresário. Nós temos que se colocar aqui na posição também de cara limpa, porque tem empresários hoje que não querem pagar justamente o funcionário, não oferece um ambiente justo e digno para aquele funcionário. Vocês acabaram de falar aqui que o escritório que vocês trabalharam, o cara era chefão, xingava as pessoas, enfim. Ainda tem esses ambientes inóspitos, assim, não justos, um ambiente que deixa a pessoa não digna do trabalho dela ali e também não quer pagar bem. Então, assim, eu vejo as duas coisas, tá? Tem de fato a dificuldade, a galera não quer trabalhar, preguiçosa, enfim. Ok, show de bola. Eu já contei aqui do cara que eu fiz uma entrevista e ele falou assim, eu quero trabalhar na sua empresa, mas eu só quero trabalhar depois das 4 horas da tarde. Eu falei, por quê? Porque de manhã eu sou lesado. Eu falei, irmão, você não serve, né, para trabalhar na minha empresa, não. Você não serve para trabalhar em lugar nenhum, né? Porque você tem que se adequar, enfim. Mas, então eu quero jogar aqui essa bola para a gente bater um último papo aqui. 2 problemas. A dificuldade de achar pessoas qualificadas e que queiram trabalhar ou que se submetam ali a um princípio de aprendizado, enfim. Mas também o empresário hoje que não quer pagar a forma digna e nem oferecer uma condição de trabalho apropriada. É claro que a gente que é empresário, a gente vai falar que é menor o índice de empresários que não querem mais e que é maior o índice das pessoas que não queiram trabalhar. Mas existem os 2 problemas. Você quer ver uma dificuldade que a gente teve, pegando esse tema aí como gancho, né? Foi na época da pandemia. Eu estava lá numa empresa que pediu um contrato temporário e eu tinha lá uma remuneração a pagar para a pessoa, que aquele auxílio do governo era quase o mesmo valor da remuneração que ela ia ganhar, porque era um cargo de aprendizado, era um trabalho maçante, mas para quem realmente está começando. Então aí teve uma dificuldade gigantesca para contratar. A pandemia ela revelou algumas coisas nesse sentido. E eu concordo com você, Vitor, nesse sentido sim, que tem um débito aí dos 2 lados. Tanto da parte de pessoas que realmente não querem trabalhar, isso existe mesmo, como também da parte do empreendedor que paga um salário aquém da função que a pessoa exerce. Agora, um ponto que eu levanto é essa questão do mundo moderno, né? Da questão da internet, do acesso à informação, da gente ver, por exemplo, pessoas que ganham dinheiro com a mídia digital. E hoje as pessoas, né, os colaboradores que estão começando, eles esperam um resultado financeiro muito rápido. O Fábio falou aí que eu andei de ônibus aí muito tempo, ele me dava carona. Então demorou para a gente virar o jogo, vamos falar assim, né? E uma coisa que eu falo assim, vou pegar o ramo de contabilidade aqui para exemplificar. A gente teve, por exemplo, muitas pessoas indo para o lado do Uber, né? Serem motoristas de aplicativo. Não vamos citar aqui só a Uber, né? E assim, essas pessoas hoje tudo estão voltando para o mercado porque inviabilizou-se ele por conta de combustível e de outras questões. Na minha área, por exemplo, contabilidade, você consegue escalonar facilmente aí qual que vai ser o salário de uma pessoa da área. Então, por exemplo, um aluno de contabilidade formou, ou durante ali o curso ele está trabalhando no escritório de contabilidade. Ele vai escolher uma das áreas para atuar, ou contabilidade, ou fiscal, ou departamento pessoal. Ele vai ficar ali uns 6 meses como aprendiz, ele vai evoluir um pouquinho nesses 6 meses. Daqui um dia, um ano, por exemplo, ele vira um analista, ele vai de repente dobrar o salário dele. E daqui um pouco ele já é um supervisor de uma área. Daqui 3 anos, 4 ou 5 anos. Eu diria o seguinte, com 5 anos eu duvido se essa pessoa não tem um salário melhor do que um motorista de aplicativo, não desmerecendo ninguém, né? Mas a gente viu muita gente indo para ser, né, migrando para ser motorista de aplicativo com qual objetivo? Ter um resultado imediato. E hoje voltou. E do zero. Mas o problema... E às vezes... R$2.000 por semana. Agora o que eu falo é... Isso. R$3.000 por semana. Exatamente. O cara tirou, então vamos falar assim, 6 mil mês. E agora tem uns desses, né? Alguns desses, infelizmente, né? Eu me compadeço de tudo isso. Sim. Ganhando aí mil e pouco, mas é porque a pessoa foi pro Uber e o cálculo dele é assim, tira a gasolina, o resto é lucro. Aí dá os 6 mil.
Só que o cara, aí ele volta, porque 3, 4 anos o carro já está estourado, não bota manutenção como uma despesa. Então o cara não tira mais de 2, 3. E numa profissão assim, você dirigir o dia inteiro, é uma profissão cansativa, uma profissão maçante. Mas eu falo hoje assim, eu acredito que o Brasil está no tal do pleno emprego, tem mais vaga do que... Porque você não acha para nada. Você não acha... Você vai num Tatico, vai num Barão, o que mais tem é placa para contratar estoquista. Que curso que você precisa ser para ser estoquista? Para ser repositor? Caixa, você pelo menos tem que fazer algum tipo de conta, mas você vê esse tanto de emprego e você vai em qualquer supermercado, tem uma lista lá de no mínimo uns 15 empregos ali dispostos que não precisa de qualificação. Não existe esses 12 milhões de desempregados no Brasil. Porque aqui, é no Mato Grosso do Sul, é em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, você vai, não tem emprego. Não tem funcionário. Você vai, por exemplo, eu para me arrumar um cara para fazer uma cerca na fazenda, eu demorei 4 meses procurando. Você não acha para lado nenhum a pessoa fazer ainda nenhum tipo questão, de trabalho. Né, Fábio, da pessoa se submeter ao estereótipo de um subemprego, vamos assim dizer. Por que o brasileiro é considerado raçudo, guerreiro, quando está fora do Brasil? Porque ali ele não tem vergonha de ser um lavador de prato, ali ele não tem vergonha de ser um house cleaner, né? Uma pessoa que vai limpar ali e tudo mais. Porque ele tá longe da sociedade dele, ele não vai ter problema em submeter aquele tipo de emprego lá e também vai ganhar dignamente. Agora, aqui no Brasil, tem 2 coisas assim que ponderam isso aí, né? Pessoa ser vista ali como, às vezes, é você agora um faxineiro e tal. Nada contra novamente, mas a pessoa, às vezes, estava num outro patamar, ela acha que ela vai descer um degrau se ela for trabalhar em tal função. Então, aqui no Brasil, ele não se submete, né? E também o salário, que às vezes é baixo, a pessoa não tem essa paciência de esperar aprender ali, ganhar pouco, né? Meu primeiro emprego foi no shopping, trabalhava de vendedor, ganhava pouquíssimo, né? Também. Tinha um status, né? As pessoas, nossa, você trabalha no principal shopping da cidade, mas não ganhava nada, tipo assim, era só um status, né? Mas foi uma escola, né? Me submeti à escola e tal. E é assim que a gente tá aqui falando, são escolas, né? A gente passa por isso. Enfim, nós chegamos ao final aqui do nosso programa, que tá maravilhoso, gente. Espero que vocês estejam curtindo aí. Depois, quero que você faça as considerações finais e depois fala pra gente aí os arrobas, né, das suas empresas. Pode citar aí as redes sociais. Por gentileza, meu irmão. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço mais uma vez o convite. O papo foi bom, né? O tempo é curto, às vezes, para contar as histórias. E a gente está aí, né? Trabalhando, né? Nós estamos com negócios diversos, né? Mas tudo em começo. A evolução é constante e estamos à disposição aí para o que for necessário na área de contabilidade, na área de TI, também na área de vinhos, para quem quiser conhecer também. A nossa loja de vinhos, o endereço virtual no Instagram, né, é vineria.shop, né? A Crivel Consultoria é @Crivel Consultoria e a Datalabs é @datalabs.in. Então, para quem quiser seguir a gente aí nas redes sociais, está feito o convite. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece, meu irmão. Que alegria, né? Receber uma pessoa tão completa como você, assim, amigo do Fábio aí, é nosso amigo também. Amigo da casa, né? A gente já citou aqui a Vineria várias vezes e espero que as nossas parcerias só estejam no começo. Tá bom, faça as últimas considerações aí. Agradecer a presença do Ranieri. Como eu disse, assim, conheci ele há muitos anos. Um dos poucos contadores que eu realmente confio. Porque a gente vê a seriedade, assim. Você não vê que a pessoa faz, como muitos contadores faz para ganhar, ou que tem muitos contadores que faz para gerar o problema, para ter lucro em cima do problema que ele gerou, né? Então, nesse meio, assim, eu vejo o Ranieri na Crivel, assim, um caminho sadio para as empresas. E
Agradecer a presença do Ranieri, pedir pro pessoal curtir o canal. Principalmente, a gente vê que muita gente está assistindo, mas não está inscrito. E que para a gente continuar proporcionando esse papo bacana, que é, na verdade, algo assim que a gente oferece sem custo nenhum para quem está assistindo, a gente precisa da pessoa seguir, da pessoa assistir, que isso vai gerando para a gente algum recurso junto ao YouTube, os outros canais, né? E também pedir pro povo ir lá no Instagram do Jacinto, pedir para ele voltar. Tá lá nos Estados Unidos já tem uns 4 meses. Boa, hein? Pedir para ele voltar pro Brasil, para ele voltar a trabalhar aqui no podcast. Pessoal, valeu demais pela sua atenção. Lembrando que Update Mais é o renovo e atualização com conhecimento. Esse é o nosso nome. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!